Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Sextou com Sobriedade. É um grande prazer estar aqui com vocês. Hoje estou só, sem o Alex aqui, meu parceiraço de todas as sexta-feira à noite, junto com vocês no Sextou com Sobriedade. Por outros motivos, hoje vocês vão entender um pouco mais da mesa redonda do eu, tá? Mas eu quero já trazer algo para vocês que, assim, se você ainda não assistiu o conteúdo da semana passada que nós trouxemos no Sextou com Sobriedade da semana anterior, que foi o diagnóstico do autoabandono, eu digo para você, vai lá e assista. E aí você vai entender um pouco mais do que nós vamos tratar hoje, tá? Porque na semana passada nós falamos para vocês que iríamos entregar um pouco mais do conteúdo desse autoabandono que tantas pessoas têm feito, tá? O nosso assunto de hoje é a questão, da mesa redonda do eu. Como assim a mesa redonda do eu? É uma técnica, tá? Que eu vou estar passando para vocês, para que vocês consigam olhar para vocês e entenderem o seu real valor. Muitas vezes você está se autoabandonando, se deixando para depois, em prol dos outros ou de outras pessoas. Por falta de amor próprio, conhecimento, autoaceitação e tantas outras emoções e sentimentos que às vezes você vem carregando ao longo do tempo, você está se autoabandonando, ok? Então, ficamos junto até o final desse Sextou com Sobriedade, tá bom? Conto com a sua participação aqui no chat, vai aí, comenta. Se alguma coisa que você ouvir fizer sentido para você, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já começa a se inscrever. Se você quer ver mais conteúdo nosso, vai no Instagram, nós temos muito conteúdo lá dentro também, no gabatasde.oficial pelo Instagram, tá bom? Então vamos lá. Algumas pessoas me questionam, Letícia, o que é essa técnica da mesa redonda do eu? E eu vou deixar bem claro para vocês entenderem como vocês podem utilizar essa técnica a todo momento, tá? Em primeiro lugar, você precisa convocar você mesmo para uma reunião com você. Como assim, Letícia, convocar uma reunião comigo mesmo? É isso aí. Muitas vezes marcamos reuniões com outras pessoas. No decorrer da nossa vida, nós marcamos e fazemos tantas reuniões com familiares, com patrão ou funcionários ou amigos. Quantas reuniões, da igreja que você frequenta, do espaço que você vai. Quantas reuniões você já fez ao longo da sua vida? Mas eu quero te perguntar algo. Quando você se convocou para uma mesa redonda com você mesmo? E por que a mesa redonda? Porque na mesa redonda tem algo bem interessante. Você fica em um ângulo que você enxerga todos ao mesmo tempo. Às vezes, se essa mesa tem um outro modelo, tem alguém que às vezes fica numa curva, numa quina e você não consegue se enxergar ou enxergar o outro, tá? Então, quando a mesa ela tem esse ângulo redondo, você está na sua posição e está vendo todos e tudo. Mas quem é o todos nesse momento? É você. E tudo o que está acontecendo é você. Você precisa tomar clareza disso. Então, a mesa redonda do eu é o desejo consciente que você precisa gerar em você. Você precisa gerar conscientemente esse desejo de debater com seus sentimentos. Por que você está sentindo o que você está sentindo? Você precisa encarar os seus pensamentos. Você precisa ter consciência do porquê seu sentimento está fazendo o que faz com você todos os dias. Se você não entrar nessa conversa interna, sentar-se a essa mesa e encarar de frente os seus sentimentos, você vai viver nessa situação que você vem trazendo até hoje. Ou que você vem vivendo. Porque talvez nunca ninguém te explicou da forma que eu vou trazer para você aqui. Que você precisa parar e ter esse momento. Você com você mesmo. Uma única vez? Não. Você precisa, quantas vezes você sentir necessidade, você se convocar para uma reunião com você mesmo, ok? Então assim, você precisa entender que você não é os seus pensamentos. Os seus pensamentos não te definem. Por mais que você ouviu ao longo da sua vida palavras de pessoas que você ama, que você gosta, sobre você, gerou em você pensamentos, alguns bons, outros ruins.
Esses pensamentos não definem quem é você, tá? Por que esses pensamentos não te definem? Porque muitas vezes você faz algo, você tem certas atitudes que não condiz com aquele pensamento que você está tendo, certo? Que não faz sentido com a maioria dos pensamentos que você tem no seu dia a dia. Então você precisa entender isso claramente. Se eu penso que eu sou um fracassado, às vezes eu vou agir como tal, mas vai ter determinados momentos que eu vou ter um resultado de sucesso. Eu vou ter algumas coisas boas na minha vida. Então esse meu pensamento de fracassado não me define a minha vida em um todo como um fracassado. Mas tem quantas outras sensações e sentimentos que às vezes você está sentindo. Então você precisa entender com muita clareza, tá? Para que você consiga entrar no raciocínio de tudo que eu vou estar trazendo para vocês aqui, ok? Então assim, ó, hoje, né, você vai sentar num ângulo que você decidir sentar. Imagina, se é uma mesa de qualquer outro modelo, você sentaria na cabeceira. Em um lugar que as pessoas dizem, senta na ponta. Mas aqui, essa mesa redonda é a sua vida. Você vai se sentar no lugar que você preferir. No lugar que você se sentir mais à vontade. Porque não importa o lugar que você vai se sentar, você tem que ter conscientemente a decisão de escolher. Imagina na sua mente. Se você quiser, feche os olhos. Imagine uma mesa redonda na sua frente. Imagine você sentando. Do seu lado direito tem um outro eu, você. Do seu lado esquerdo, um outro eu de você. À sua frente, um outro eu de você. Por que um outro eu de mim mesmo? Porque em cada lado que for tendo os seus eus, vai ser o seu eu pai, o seu eu esposo, o seu eu funcionário, o seu eu patrão, o seu eu cristão, o seu eu católico, independente do que você crê. Em cada lado seu ao redor dessa mesa redonda, tem um eu de você em cada área da vida que você atua. Então você precisa tomar consciência. Como eu estou? Eu vou entrar num debate, numa conversa. Eu comigo como pai, eu comigo como mãe, eu comigo como esposa, eu comigo como funcionária, como empresária, como amiga, como filha. Então como que você vai questionar você com você mesmo em cada área da sua vida? É isso que eu quero que você comece a pensar. Como fazer? Às vezes vai ter pessoas que vão dizer, nossa, mas está tão complexo de entender. Calma. No decorrer do processo aqui, você vai entender com muita clareza o que eu quero trazer para você, tá bom? Só não saia daí, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu preciso colocar o método DCD em prática. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Você não tá com caneta e papel? Então vai lá, pega uma caneta, pega um papel e aí você volta, assiste tudo de novo quando terminar e marca, anota. É fundamental que você, toda aula que você for participar, todo sextou com sobriedade, toda manhã do conhecimento que acontece nas terça-feira pelo Instagram, que você esteja com caneta e papel na mão. Teve algo que trouxe um insight em você, que te fez despertar para algo? Anota, marca e depois você vai se questionando, certo? Quando você sentar-se na mesa do seu eu, na sua mesa redonda, você vai ter várias coisas anotadas que vai fazer sentido para você. Então, pega e anota, método DCD. O que é isso? Duvidar, criticar e determinar. Como eu faço isso? Quando um pensamento, de derrota vier, no sentido de, a minha família não tem jeito, o meu filho não tem jeito, você não aceita. Não aceita esse pensamento. A mesa redonda é sua e trouxeram um questionamento que você não concorda com ele. Então, primeira coisa, eu vou duvidar disso. Convoca você para uma mesa redonda. Vê um pensamento desse? Meu filho não tem jeito, meu marido não tem jeito, minha mãe, meu pai, não tem mais o que ser feito. Vou convocar uma mesa redonda para mim mesmo. Duvido que não tenha jeito. Será que eu usei todas as ferramentas que eu tinha? Será que eu busquei todo o conhecimento possível? Quem será que já percorreu o caminho e está tendo sucesso? E que às vezes eu ainda não olhei para esse caminho. Eu preciso duvidar do que o meu pensamento... Lembra que eu disse que seu pensamento não te define? Se o pensamento que estava até ontem... olhando, que você estava olhando, estava definindo como você estava pensando,
ao seu respeito, ou a respeito de algumas pessoas que você ama, da sua família, comece a duvidar. Será que esse pensamento é real? Estou convocando a minha mesa redonda do eu. É real esse pensamento? Por que esse pensamento está vindo? Criticar. Eu devo criticar esse pensamento. Porque essa crítica vai me fazer o quê? Olhar por ângulos que talvez antes eu não estava olhando. Eu preciso determinar. Esse pensamento não vai mais predominar na minha cabeça. E aí eu te pergunto, é possível você estar andando na rua, um passarinho tá lá no alto, você não tá vendo esse passarinho, você tá andando normalmente. É possível esse passarinho passar e fazer um cocôzinho na sua cabeça? Há essa possibilidade? É possível você, por algum motivo, em algum momento, ser privilegiado com isso, né? Ou algumas pessoas diriam azarado. Eu diria que é um privilégio. Por mais que você vai ter que lavar e tudo mais, mas não é algo que acontece com todo mundo o tempo inteiro e talvez tem pessoas que nunca irão acontecer. Se aconteceu com você, parabéns. Se não acontecer e vier a acontecer, olhe como algo importante, porque o seu pensamento, ele é poderoso. Ele não te define, mas ele tem um poder muito grande, tanto para o bem quanto para o mal. Então vamos lá, é possível que um pássaro, né, passe lá no alto e faça um cocôzinho aqui na minha cabeça. Agora, é possível que um passarinho venha e traga todos os dias um pouquinho de galho e faça um ninho na minha cabeça e venha botar os ovinhos e procriar na minha cabeça? Será que é possível isso? É possível se eu permitir que esse pássaro faça. E aí eu te pergunto, o que você está permitindo procriar na sua cabeça? Que ninhos você está permitindo de pensamentos alastrarem dentro de você? Tem pensamentos que eles vão vir, você não vai conseguir controlá-los, não cabe a você, eles vão vir. Agora, se você vai deixar eles ficarem, se manterem, aí é uma decisão sua. Então, você precisa se convocar para a mesa redonda do seu eu, quando você tiver com pensamento, mais de uma semana, 10 dias, sobre um determinado conteúdo. Você precisa chamar e aplicar o método do DCD. Primeiro, eu duvido. Segundo, eu critico. E terceiro, eu determino que esse pensamento não vai se manter na minha mente. Que eu não aceito. Eu preciso determinar. Porque se eu não determinar, se eu não aplicar o protocolo da liderança do eu, que eu estou no comando, até que ponto da minha vida os pensamentos negativos, os pensamentos de derrota vão predominar? Uma outra coisa que vocês precisam deixar bem claro para vocês mesmos é assim, ó. Quando eu devo convocar uma reunião? Quando que eu vou chamar eu para mim mesmo, para olhar para essa mesa redonda e enxergar todos os lados e ter esse desejo consciente de debater com os meus pensamentos? Gente, eu vou falar algo para vocês. Não é tão fácil quanto eu estou dizendo. Por quê? Porque quando você se deparar você com você, vai ter coisas que você vai trazer conscientemente e que você vai olhar e falar, nossa, tô falhando nisso, tô errando nisso, pisei na bola naquilo, não deveria ter falado, não deveria ter agido. Então esse encaramento, enfrentamento de você com você, muitas vezes fazem as pessoas fugirem da mesa, se levantarem da mesa com grosseria, sem pedir licença e não querer encarar. Agora, quando você tem esse desejo consciente de olhar para quem você é, como pai, como mãe, como esposa, como filha, como irmã, como funcionária, como patroa, patrão, independente de qual eu você está lidando naquele momento da sua mesa redonda. Em qual pilar da sua vida você vai ter que convocar ou trabalhar com aquele eu ali. Olhar e ver que você falha, que você erra, é dolorido. Mas ele é libertador. Ele vai te ajudar a chegar em lugares que você antes jamais imaginava ter chegado. Porque você vai ter consciência do porquê você faz o que faz. E você vai começar a duvidar, criticar e determinar que você não aceita mais aquilo para você. Então assim, ó, você precisa entender, né, com muita clareza mesmo, como trabalhar tudo isso em você, ok?
Vamos trazer com mais clareza um pouquinho sobre o criticar e confrontar, tá? Questione a sua dor, né? Critique esse medo irracional que gera dentro de você. Por que ele é gerado? E diga para o seu medo: eu não sou sua escrava. Eu não aceito ser mais sua escrava, medo. Insegurança. Eu não permito mais. Confronta também o pensamento negativo que quer tomar conta. E o que ativa, né, esse neurotransmissor do bem-estar e faz você retomar o governo? É quando você olha e diz para o seu medo: eu não sou sua escrava mais. Você ativa um neurotransmissor dentro de você que vai gerar em você uma quantidade de hormônio positivo e vai fazer você sair desse lugar que você está. Então, sempre quando um pensamento, uma questão vier, questione o porquê e ache palavras que te empoderem, que tragam poder para você. Porque você não é o medo, você não é o fracasso, você não é a insegurança. Mas você precisa questionar: por que está doendo? Por que tanto está doendo? Por que está doendo ver o meu filho na situação que ele está? Porque eu falhei como mãe. Sim, eu falhei. Tá, mas eu falhei porque eu não tinha conhecimento, eu não tinha desenvolvimento, ninguém me ensinou. Mas a partir de hoje, eu não deixo mais esse sentimento me definir. A partir de hoje, eu tomo a rédea da minha vida. E eu posso ter falhado sim como mãe em alguns pontos, como pai, como esposa. Mas a partir de hoje, eu vou começar a mudar a minha realidade. Comece a trazer palavras positivas e você vai ver como que esses neurotransmissores dando informação de poder, você vai perceber que o seu estado emocional começa a melhorar, começa a elevar. E você vai sentindo toda essa diferença dentro de você, ok? Se você ainda não segue nosso canal, clica aí, ó, e começa a seguir a gente, tá bom? Curte para que mais pessoas venham ver esse conteúdo também. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa reeditar o filme inconsciente que está instalado em você. Então, você já tem um filme na sua mente, na sua memória, de dor, de sofrimento, de desespero, de traição, de morte, de perca, de tantas coisas, de recaídas em cima de recaídas. Você precisa reeditar esse filme. Por quê? Porque no menor sinal possível de algo negativo, a sua mente vai pegar aquele filme e vai mandar ele por inteiro dentro de você. E quais os sentimentos que vai gerar? Sentimentos ruins e negativos. Então assim, ó, só para você entender, tá? Algo bem interessante. Um paciente, ele ficou 12 anos preso em casa, sem sair. Ele só saiu quando parou de ser vítima e passou a ser o agente modificador. Durante 12 anos ele ficou preso dentro da própria casa, da própria mente. Você não pode mudar o passado, mas pode mudar o filme que passa na sua cabeça agora. Quando ele se tornou um agente modificador e mudou o filme, ele entendeu que ele não precisaria mais estar preso. Até quando você vai ficar preso no seu passado, nas suas dores, nos seus traumas? Você precisa ser acolhido com o seu sofrimento anterior? Sim. Mas você não pode se tornar vítima o tempo inteiro desse sofrimento. Você não pode entrar no coitadismo do que aconteceu lá atrás, você continuar carregando para o seu futuro. Não faz sentido mais. E se não faz sentido mais, você precisa sair da masmorra e entrar na liberdade. Estar em liberdade com você mesmo. Jamais seja um estranho para si mesmo. Eu ouvi algo essa semana em uma aula minha e faz todo sentido com essa frase: jamais seja um estranho para si mesmo. A frase que eu ouvi dizia mais ou menos assim: muitas vezes você vai sofrer por perder pessoas, dói perder pessoas, mas o mais dolorido é você chegar na fase final da sua vida e ver que você se perdeu para você mesmo. Você se perdeu de você mesmo. Por quê? Porque você nunca parou e convocou uma mesa redonda com você para olhar aonde você pode melhorar. E hoje é o dia que eu convoco você a tomar essa decisão de convocar essa mesa para sua vida e começar a se questionar. Vai doer, mas é libertador após você entender que muita coisa que você fez não é culpa sua.
era o que você tinha, você deu o seu melhor. Só que hoje você está aprendendo que tem muito mais a poder estudar, se dedicar, aprender para poder doar do seu tempo, da sua qualidade para você e para as pessoas que você ama, ok? Então assim, ó, as pessoas podem não te conhecer, mas você precisa se conhecer. Tem gente que não se conhece. Será que você conhece você? Se eu te fizer algumas perguntas aqui, será que você vai ter resposta para você mesma? Você quer que os outros te conheçam, que os outros saibam os seus gostos, mas nem você às vezes se convoca para uma mesa redonda para debater isso, as mudanças que você teve ao longo da sua vida. Às vezes, algum tempo atrás, você gostava de X tipo de sorvete, hoje você gosta de outro. E você não se questiona por quê, o que mudou. As coisas vão mudando, o paladar vai mudando com o decorrer do tempo. E você não para entender toda a mudança que vem acontecendo. Trabalhar esse autoconhecimento com você tira você desse lugar e vai te colocar num lugar muito melhor. Se você se conhece, se você trabalha esse conhecimento em você, a manipulação do vício, ela não vai te atingir mais. Porque muitas vezes a manipulação vem de encontro com as suas dores, com algumas coisas que você não tem certeza, que você tem insegurança. E aí a manipulação consegue estar no comando. E aí você perde a rédea da situação. Então você precisa trabalhar o autoconhecimento. Quantas vezes, a Letícia? Todos os dias. Todos os dias você tem que olhar para você e se questionar: quem sou eu? O que é importante para mim? O que eu não permito? O que eu não aceito? Então assim, isso são pequenas perguntas que você tem que se fazer diariamente. Mas principalmente, o quanto eu realmente me amo e me convoco quando algo está fora do meu controle. Quando algo que eu tanto queria resolver, eu não dou conta. Chama a mesa do eu, chama a mesa redonda e diz assim: vamos ver o que está acontecendo? Qual o fator emocional que está travando o resultado acontecer? E como que você pode reeditar, né, o filme do seu inconsciente? A liberdade, ela não é a ausência do problema. A liberdade não é a ausência do problema. Ela é a presença da liderança do eu. É você colocar essa presença dessa liderança do eu a todo momento, no meio do caos, por mais difícil que ele esteja, por mais complicado que esteja. Porque quando você muda por dentro de você, a química da sua casa muda por fora. Quando internamente você muda seu posicionamento, você não gera mais aquela química de desespero, de preocupação, de ansiedade, todos ao redor vão ter benefícios. Mas muitas vezes você quer resolver só o problema externo, sem trabalhar ou entender ou conhecer os problemas ou as situações ou o caos interno que está em você. E aí você está se afogando, está se matando dentro de você mesmo, da sua mente, do seu sentimento, porque você não se convocou para uma mesa redonda. Espero que esteja fazendo sentido tudo isso para você. Porque para mim tá fazendo muito sentido dividir isso com vocês e autoavaliar a minha vida. Qual área que eu não tenho convocado a mesa redonda do eu? Há dias tem algumas áreas que eu não tenho convocado. Porque o que eu sempre gosto, e o Alex, a gente sempre gosta de trazer para vocês, que a gente também sangra. Que nós também temos as dificuldades. Só que a gente busca todos os dias olhar pra gente, agir diferente, se melhorar. Mas tem áreas que às vezes eu preciso, ou eu estou precisando, falando pra vocês, eu estou me alimentando também desse sextou com sobriedade. De me questionar, opa, minha mente acessou conscientemente que tem algumas questões que eu vou precisar acionar a mesa redonda do eu com a Letícia própria, para entender algumas coisas que estão acontecendo. Então a minha mensagem para você hoje é: convoque você mesmo para essa mesa redonda, em qualquer área da sua vida, e sem medo de ser julgado, apontado ou criticado. É você com você, olhando, acolhendo-se, sem julgamento, sem críticas. E essas críticas que eu estou dizendo é as externas, que às vezes você não assume para alguém algo com medo da crítica externa, de não ser aprovado, de não ser validado, de não ser reconhecido, de deixarem de te amar. E aí por isso você não encara você mesmo nessa mesa redonda. Então olhe para você e diga: eu vou me sentar nessa mesa comigo mesma e vou entender o porquê acontece o que acontece comigo.
Por que eu tô nessa situação? Por que minha vida tá do jeito que tá? E assim, quer aprender com mais clareza a fazer essa mesa redonda, a entender essa mesa redonda na prática e descobrir quais os atores estão destruindo a sua paz? Quem são as pessoas que estão sentadas nas suas mesas, que não deveriam, na sua mesa, né? Que não deveriam estar sentados e estão destruindo a sua paz. Se você quer entender um pouco mais sobre isso e quantos outros conteúdos importantíssimos para você evoluir, se ajudar e ajudar as pessoas que você ama, manda pra gente no mesmo Instagram, no nosso Instagram, escreve aqui abaixo, manda no WhatsApp que você recebeu o convite para participar do Sextou com Sobriedade. Manda lá uma palavra MFSD, que é o Minha Família Sem Drogas. E quantas coisas hoje estão uma droga nas famílias e as famílias não estão percebendo. Não estou falando só das lícitas e ilícitas. Muitas coisas se tornaram drogas de destruição nos lares e as pessoas não estão percebendo. Então assim, mandando essa palavra MFSD, você vai ser convocado com horário marcado, agendado, que fique melhor para você, para passar por um scanner familiar e treinar o seu eu pessoal para ser o capitão do navio da sua vida, para tomar conta para onde está indo o seu barco e olhar para você e falar: eu dou conta de sentar na minha mesa redonda do meu eu e encarar de frente o meu eu como marido, o meu eu como pai, o meu eu como mãe, o meu eu como esposa, o meu eu como filha, o meu eu como funcionário, o meu eu como irmã, irmão, patrão, independente de qualquer que seja o que você vai ter que encarar na sua vida para ter melhorias, você vai aprender. Eu espero ter contribuído na sua vida nessa sexta-feira. Que Deus te abençoe grandemente. Compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Familiares, amigos, rede de apoio, todo o suporte. Quantas pessoas estão se auto-abandonando? Não deixa de ver o conteúdo da semana passada. Que esse de hoje é uma sequência da semana anterior. Que as pessoas estão se auto-abandonando e estão deixando a vida passar. E não chega nesse momento de convocar a mesa redonda. Então, se você não viu, vai lá, assista da semana anterior, venha, assista novamente, faça as anotações necessárias e vamos juntos crescer e evoluir e cumprir o nosso propósito. Porque ninguém está aqui na terra de passagem, ninguém está aqui de oba-oba, você tem um porquê a mais estar aqui. Talvez você ainda não descobriu e por isso você está sofrendo tanto. A hora que você começar a se conhecer, você vai ver a potência de homem, de mulher que você é e que você não entendeu ainda. Porque você não sentou na sua mesa para encarar de frente quem é você. Você sentou em outras mesas e ouviu os outros definirem sobre você. Com palavras negativas, destrutivas, que te machucaram, que te ofenderam. E você se levantou daquela mesa e está perambulando até hoje, sem sentar na sua própria mesa e se autovalidar e conhecer de verdade quem é você na sua essência. Esse é meu convite. E a minha mensagem para vocês, para todos que estão aqui nessa sexta-feira no Sextou com Sobriedade. Gente, missão dada é missão cumprida. Um grande beijo a todos vocês, que Deus abençoe e até semana que vem.